O silêncio na mansão de Caio Alcântara não era uma ausência de som. Era uma presença arquitetada. Tinha a densidade do concreto polido que se estendia sob os seus pés descalços e a frieza do aço escovado que delineava os móveis minimalistas. Era um silêncio caro, mantido por vidros triplos à prova, de som que transformavam a paisagem vibrante de Florianópolis numa pintura silenciosa e distante. Da sua sala, que parecia mais um observatório do que um espaço de convívio, Caio podia ver a ponte Hercílio Luz, uma rainha de ferro suspensa sobre as águas da Bahia Norte, e o balé mudo dos barcos de Douai. Pesca retornando à costa. Tudo era belo, tudo era estéril. 2 anos, 730 dias, desde que o silêncio deixara de ser uma escolha estética para se tornar a única linguagem da casa. Foi o tempo que passou desde que Helena morrera. Ou, como os seus médicos haviam dito com uma deferência, comprada, sucumbira à sua condição. A condição tinha um nome longo e complexo, uma sequência de letras e números que soava como um erro de programação no código da vida, uma doença genética rara, degenerativa, implacável, uma sentença. Caio, aos 41 anos, era o homem que desafiava sentenças. Ele havia construído um império digital do nada, a partir de um algoritmo que revolucionara a logística global, transformando o caos do transporte de mercadorias num sistema preditivo de uma eficiência quase divina. Era um gênio, um visionário, um bilionário recluso que a Forbes apelidara de o arquiteto silencioso. Ele via o mundo como um sistema complexo, cheio de variáveis que podiam ser controladas, otimizadas, resolvidas. A doença de Helena fora a primeira variável que ele não conseguira dominar, e essa falha o consumia. Sua resposta à impotência fora a criação do Projeto Lázaro. Não era apenas um laboratório, era um templo, uma ala inteira do mais moderno hospital de Florianópolis, comprada, reformada e equipada com uma tecnologia que fazia os centros de pesquisa da Europa parecerem antiquados. Ele reunira os melhores geneticistas, os mais brilhantes biólogos moleculares, oferecendo-lhes recursos ilimitados com um único objetivo: encontrar a cura, desfazer o erro, reverter a sentença. Era uma guerra pessoal travada em escala global, uma obsessão financiada por uma fortuna que parecia infinita. Era sua penitência. Naquela manhã de terça-feira, Caio estava em seu laboratório particular no subsolo da mansão, um santuário de vidro e luz branca que se conectava diretamente aos servidores do Projeto Lázaro. As paredes eram telas interativas, exibindo sequências genéticas que flutuavam no ar como hieróglifos de uma língua antiga e esquecida. Ele não dormia há 36 horas. O café preto, forte e sem açúcar, era o único combustível que seu corpo aceitava. Seu rosto, sempre pálido, estava mais anguloso, a barba por fazer criando uma sombra escura em seu maxilar tenso. Seus olhos, de um cinzento tempestuoso, estavam fixos numa projeção holográfica de uma dupla hélice de DNA. A anomalia está na replicação do cromossomo 17, disse ele para o ar. Sua voz era um sussurro rouco. A proteína inibidora não está a ser sintetizada. O código de terminação está corrompido. Uma voz sintética e calma respondeu do sistema. Os modelos de simulação indicam que a terapia de substituição de gene CRX7 tem uma probabilidade de sucesso de 89,7% na estabilização da degradação celular em modelos de primatas. Caio. Era Ícaro, a inteligência artificial que ele mesmo criara. O nome era uma piada sombria sobre a ambição de voar demasiado perto do Sol. Primatas não são humanos, Ícaro. A resposta inflamatória no tecido humano é imprevisível. Preciso de mais dados, retorquiu Caio, os dedos dançando sobre uma interface de vidro, ampliando uma seção do genoma. A casa, programada para antecipar as suas necessidades, começou a escurecer subtilmente as janelas do andar de cima, protegendo-o da luz crescente do dia. Era um casulo de alta tecnologia, desenhado para isolá-lo do mundo e de si mesmo. As poucas pessoas que interagiam com ele eram os seus cientistas, através de videochamadas seguras, e a doutora Mônica Arantes, a diretora, clínica do hospital que ele financiara. Foi o comunicador de Mônica
que piscou numa das telas um ícone vermelho pulsante que quebrou a sua concentração. Ele raramente aceitava chamadas não agendadas, mas Mônica era a guardiã do seu templo. Ele fez um gesto no ar e o rosto dela materializou-se numa das telas. Mônica Arantes era uma mulher na casa dos 50, com cabelos curtos e grisalhos e um olhar que conseguia ser simultaneamente compassivo e incisivo. Ela era uma das poucas pessoas que não se sentiam intimidadas por Caio. Caio, disse ela, a voz tensa. Houve um acidente grave na ponte, um engavetamento, dezenas de feridos a caminho. E? A resposta de Caio foi fria, desinteressada. Tragédias aconteciam todos os dias. Não eram a sua variável. Um dos veículos era uma van de um orfanato, o Lar da Esperança. Há várias crianças em estado grave. Estamos a acionar o protocolo de trauma pediátrico. A ala Lázaro será o centro de comando. Caio franziu o senho. A ala Lázaro é para pesquisa, Mônica, não para emergências. É a ala mais bem equipada do sul do país, graças a você. Ela contrapôs, sem recuar. E neste momento, é a única esperança para algumas destas crianças. Pensei que gostaria de saber. Os primeiros estão a chegar agora. Antes que ele pudesse responder, ela encerrou a chamada. Caio ficou a olhar para a tela vazia, uma irritação fria subindo por sua espinha. O seu laboratório, o seu santuário, invadido pelo caos do mundo exterior, pela desordem da vida e da morte. Ele tentou voltar ao trabalho, mas a imagem das crianças feridas se intrometeu em seus pensamentos. Uma distração indesejada. Ele se lembrava de Helena falando sobre o Lar da Esperança. Ela fora voluntária lá, antes de adoecer. Lia histórias para as crianças. Era uma das poucas coisas que a faziam sorrir no final. A memória o atingiu como um golpe físico, uma dor aguda e familiar no peito. Ele fez um gesto e as telas do laboratório se tornaram transparentes, revelando a sala de controle de segurança da mansão. Com outro comando, ele acedeu às câmeras de trânsito da cidade. A Ponte Hercílio Luz estava um pandemônio de luzes piscantes de ambulâncias e carros de polícia. Um emaranhado de metal retorcido bloqueava as duas faixas. O sol da manhã brilhava sobre os destroços, indiferente. Ele observou por quase uma hora, um espectador distante da tragédia. Viu os paramédicos a trabalhar, as macas a serem carregadas, o fluxo constante de ambulâncias em direção ao hospital. Sentiu uma desconexão surreal, como se assistisse a um filme. Eram apenas dados, informações visuais a serem processadas. Foi quando o comunicador de Mônica piscou novamente. Desta vez, ele atendeu de imediato. O rosto dela estava diferente. Havia uma urgência, uma gravidade que o fez sentir um calafrio. Caio, você precisa de vir para cá, agora. O que aconteceu? Perderam alguém? Não, é um dos sobreviventes. Um menino da van do orfanato. Ele está estável, mas há algo que você precisa de ver. Mônica, eu não sou médico. A minha presença aí é inútil. Não é sobre medicina, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. É sobre o seu projeto. É sobre a Helena. A menção do nome dela o paralisou. O que poderia uma criança órfã, vítima de um acidente, ter a ver com a sua falecida esposa? Estou a enviar-lhe os exames preliminares, disse Mônica. Veja a análise genética, o marcador do cromossomo 17. Caio abriu o arquivo. A sequência de dados preencheu a tela holográfica à sua frente. Ele a analisou, o cérebro processando a informação com uma velocidade estonteante. E então, ele viu o erro de programação, a anomalia na replicação, o código de terminação corrompido. Era impossível. Era uma falha genética tão rara que as estatísticas diziam que afetava 1 em 50 milhões de pessoas. Era a mesma assinatura molecular que havia matado Helena. A mesma, exata. Sentença. O ar pareceu ficar rarefeito no laboratório. Caio se apoiou na interface de vidro, as pernas subitamente fracas. Quem é ele? Sussurrou ele. O nome dele é Rafael, respondeu a voz de Mônica. Tem 10 anos. Não há registro de família. Caio, eu sei que parece loucura, mas a probabilidade de 2 pessoas não aparentadas na mesma cidade terem esta condição é astronomicamente baixa. Você precisa de ver isto. Caio olhou novamente para a sequência genética flutuando à sua frente. Não era mais apenas um dado. Tinha um rosto.
Um nome: Rafael. Um menino que carregava a mesma morte que a sua esposa. O acaso era demasiado brutal para ser apenas acaso. O universo não era tão desleixado. Pela primeira vez em 2 anos, ele se virou e caminhou para fora do seu santuário subterrâneo. Ícaro, disse ele a voz firme, prepare o carro. O arquiteto do vazio estava a caminho do hospital. Não por compaixão, mas por uma necessidade científica avassaladora. Ele não ia ver uma criança ferida. Ia ver um milagre estatístico, um fantasma genético, uma oportunidade. O universo, por alguma razão cruel ou divina, acabara de lhe entregar um recipiente vivo para a sua cura. E Caio Alcântara nunca desperdiçava uma oportunidade. Rafael não gostava de manhãs. As manhãs no Lar da Esperança cheiravam a desinfetante e mingau de fubá, uma combinação que para ele era o cheiro da resignação. O dia começava com o som agudo de um sino, seguido pelo arrastar de pés no corredor de ladrilhos gastos e pelas vozes cansadas das cuidadoras tentando impor uma ordem que duraria, na melhor das hipóteses, até o café da manhã. Mas Rafael era diferente. Aos 10 anos, ele já havia aprendido que a ordem mais importante era a interior. Enquanto os outros meninos se empurravam e gritavam, ele se refugiava no silêncio de seus próprios pensamentos. Era um menino pequeno para a idade, com a pele de um tom de cobre claro, herança de uma mistura de sangues que ele nunca conheceria. Seus cabelos eram de um castanho escuro e rebelde, e seus olhos, grandes e de um castanho tão profundo que pareciam pretos, possuíam uma gravidade que não pertencia a uma criança. Observavam o mundo com uma curiosidade quieta e uma tristeza antiga. As outras crianças o chamavam de professor, às vezes com admiração, às vezes com escárnio. Ele lia tudo o que lhe caía nas mãos, dos rótulos de latas de leite em pó aos manuais de eletrodomésticos doados. Seu tesouro mais precioso era um atlas surrado, com as páginas amareladas e rasgadas que ele encontrara no lixo. À noite, sob a luz fraca de uma lanterna, ele viajava para galáxias distantes e constelações cujos nomes soavam como magia. Órion, Andrômeda, Centauro. O universo era o seu verdadeiro orfanato. Um lugar vasto, ordenado por leis físicas imutáveis, onde cada estrela tinha seu lugar e sua história. Diferente do mundo caótico e imprevisível em que vivia, ele era frágil, não apenas na alma, mas no corpo. Ficava doente com mais frequência que os outros, um resfriado que se transformava em pneumonia, um arranhão que levava semanas para cicatrizar. Os médicos diziam que ele tinha baixa imunidade. Para Rafael, era como se seu corpo fosse feito de vidro, sempre prestes a se estilhaçar. Naquela manhã de terça-feira, no entanto, havia uma exceção ao seu desprezo matinal. Era o dia do passeio. Uma vez por mês, um benfeitor anônimo emprestava uma van para que as crianças mais velhas pudessem passar o dia na praia de Jurerê. Para a maioria, era a promessa de sol, mar e sorvete. Para Rafael, era a chance de ver o céu, um céu diferente, amplo, sem os limites dos muros altos do orfanato. Um céu que se encontrava com o mar no horizonte, uma linha perfeita que acalmava a sua mente. A viagem na van era um caos de gritos e canções desafinadas. Rafael conseguiu um lugar na janela, o atlas no colo, e observou a cidade se transformar. Os bairros pobres deram lugar aos prédios modernos do centro, e então, finalmente, a ponte. A ponte Hercílio Luz era para ele a maior obra de engenharia que já vira. Uma estrutura de aço e força que unia a ilha ao continente, desafiando a gravidade. Ele sempre prendia a respiração ao atravessá-la, imaginando os cálculos, as tensões, a física que a mantinha de pé. Foi no meio da ponte que o mundo se desfez. Ele não viu o que aconteceu, apenas sentiu. Primeiro, um solavanco violento que o atirou contra o assento da frente. Depois, o som ensurdecedor de metal se contorcendo, um grito de agonia da matéria. Gritos humanos se misturaram ao som, agudos e cheios de terror. A van girou, e por um instante surreal, Rafael viu o céu azul e o mar através da janela oposta, o mundo de cabeça para baixo. Depois, outro impacto, mais brutal que o primeiro, e a escuridão. Ele acordou com uma luz ofuscante em seus olhos e um zumbido agudo em seus ouvidos.
O cheiro de desinfetante era diferente, mais forte, mais químico. As vozes eram urgentes, falando uma linguagem de números e termos que ele não compreendia. Saturação em 92, queda de pressão, trauma craniano leve, múltiplas escoriações. Ele estava numa sala branca, branca demais. Tentou se mover, mas seu corpo não obedeceu. Parecia pesado, distante. Uma mulher com um rosto gentil, mas cansado, apareceu em seu campo de visão. Rafael, você consegue me ouvir? Meu nome é Mônica. Você está no hospital. Sofreu um acidente, mas vai ficar bem. Ele ficou ali por horas, talvez dias. O tempo se tornou fluido. Rostos vinham e iam. Agulhas perfuravam sua pele de vidro. Máquinas apitavam em um ritmo constante. Ele respondia às perguntas quando conseguia, mas sua mente estava em outro lugar, tentando reconstruir a ponte em sua cabeça, tentando entender a física da catástrofe. Foi no terceiro dia que o homem apareceu. Ele entrou no quarto silenciosamente, movendo-se com uma graça contida que contrastava com a agitação do hospital. Era alto e pálido, vestido com uma simplicidade que parecia cara. Seus olhos, cinzentos, o examinaram não com pena, mas com uma intensidade analítica que fez Rafael se sentir como um problema matemático a ser resolvido. Rafael, disse o homem, a voz grave, calma. Meu nome é Caio. Rafael não respondeu. Apenas o observou, tentando catalogar aquele novo dado em seu universo. Confinado. Caio puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Ele não sorria. Seu rosto era uma máscara de controle. A doutora Arantes me disse que você é inteligente. Gosta de astronomia. Rafael piscou. Como ele sabia? Eu também, continuou Caio. Quando eu tinha a sua idade, queria ser astrofísico. Queria entender as regras do universo. Ele fez uma pausa. Descobri que é mais fácil criar as suas próprias regras. Ele ficou ali por 1 hora. Não fez perguntas sobre o acidente, nem sobre a dor. Em vez disso, falou sobre buracos negros, sobre a teoria das cordas, sobre a possibilidade de universos paralelos. Ele falava com Rafael não como uma criança, mas como um igual, um colega intelectual. Pela primeira vez desde o acidente, Rafael sentiu uma faísca de interesse, uma conexão. Nos dias seguintes, Caio tornou-se uma presença constante. Ele trazia livros, não de histórias infantis, mas de física quântica e biografias de cientistas. Ele trazia um tablet e mostrava a Rafael simulações de supernovas e imagens do telescópio Hubble. Eles raramente falavam de sentimentos. Falavam de fatos, de teorias, de dados. Era uma linguagem que ambos compreendiam. Foi numa tarde chuvosa que a doutora Arantes entrou no quarto, acompanhada por Caio. O rosto dela estava sério. O de Caio, indecifrável. Rafael, começou Mônica, sentando-se na beira da cama. Nós fizemos muitos exames desde que você chegou, para ter certeza de que tudo estava bem. Rafael a observou, o cérebro já processando as microexpressões, a escolha cuidadosa das palavras. Ele sabia que aquilo era um prelúdio para más notícias. Descobrimos por que você fica doente com tanta frequência, por que seu corpo às vezes parece mais frágil. Ela hesitou. Você tem uma condição genética. É muito rara. Ela afeta a forma como as suas células se reparam. Rafael olhou para Caio. O homem continuava a encará-lo com aquela mesma intensidade analítica, mas havia algo mais em seus olhos agora. Um brilho estranho, quase faminto. É uma doença séria, Rafael, continuou Mônica, a voz suave. E no momento não há uma cura conhecida. O menino de vidro sentiu a primeira rachadura. A frase "não há cura" ecoou no quarto silencioso. Ele olhou para as próprias mãos, para a pele fina e de repente compreendeu. O universo, que ele tanto amava por suas regras imutáveis, tinha uma regra final e terrível para ele. Uma data de validade. Ele não chorou. Apenas ficou em silêncio, o olhar perdido na chuva que escorria pela janela. A tristeza que sempre carregara dentro de si finalmente encontrou um nome. Foi Caio quem quebrou o silêncio. Ela disse que não há uma cura conhecida, disse ele. Ah, voz firme, cortando a névoa de resignação. Ele se inclinou para a frente, os olhos cinzentos cravados nos de Rafael. Isso não significa que uma não possa ser criada. Ele se virou para Mônica. Eu quero assumir a tutela legal dele. Todos os trâmites.
imediatamente. Mônica ficou boquiaberta. Caio, você não pode... Posso e vou. Ele a cortou. Ele precisa do melhor tratamento, do melhor ambiente. A burocracia do Estado levaria meses para designar um tutor. Nós não temos meses. Ele se virou novamente para Rafael e, pela primeira vez, havia algo que se assemelhava a uma emoção em seu rosto. Era a determinação de um engenheiro diante do desafio final. Você não vai morrer, Rafael. Eu não vou permitir. Você vai ser o primeiro, o paciente zero da cura. Você vai ser o meu projeto Lázaro. Rafael o encarou. O menino brilhante, o órfão, o condenado. Ele não entendeu todas as palavras, mas entendeu a promessa. Aquele homem estranho e poderoso não estava a oferecer-lhe pena. Estava a oferecer-lhe uma equação, uma variável desconhecida, uma chance, e no seu universo de certezas sombrias, uma nova estrela, instável e perigosa, acabara de se acender. A esperança. A saída do hospital foi discreta e eficiente, como tudo o que Caio orquestrava. Não houve fotógrafos nem assistentes sociais curiosos, apenas um sedã preto com vidros escuros que deslizou para a saída de emergência e os levou, em silêncio, para a mansão na colina. Para Rafael, que passara a vida inteira entre os muros descascados do orfanato e as paredes brancas do hospital, a entrada na propriedade de Caio foi como cruzar o portal para outro planeta. Um portão de aço maciço abriu-se sem ruído, revelando uma longa alameda ladeada por palmeiras imperiais. O carro parou diante de uma estrutura de vidro, concreto e madeira que parecia ter brotado da própria encosta, fundindo-se com a paisagem. Não era uma casa, era uma declaração. Caio o guiou para dentro. O interior era ainda mais impressionante. Um espaço vasto e aberto, com pé direito triplo e paredes de vidro que emolduravam a vista espetacular da lagoa e do mar. Os móveis eram escassos, de design italiano, posicionados com a precisão de peças de arte numa galeria. O único som era o zumbido quase imperceptível da automação residencial. Este será o seu quarto, disse Caio, abrindo uma porta para uma suíte que era maior que o dormitório inteiro do orfanato. Uma parede era inteiramente de vidro, com uma varanda privativa. A cama parecia flutuar sobre uma base iluminada. Havia uma escrivaninha, um computador potente e, no canto, um telescópio profissional, muito maior e mais poderoso do que qualquer um que Rafael já tivesse visto. Rafael parou à porta, hesitante. Ele se sentia como um pardal em um palácio de gelo. Tinha medo de tocar em algo, de quebrar a perfeição estéril do lugar com a sua própria existência imperfeita. Pode entrar, disse Caio, a voz desprovida de calor. Ícaro, ative o perfil de utilizador Rafael. Adapte a iluminação e a temperatura às suas preferências. As preferências ainda não foram definidas, respondeu a voz sintética vinda do teto. Use os meus padrões por enquanto, ordenou Caio. Ele se virou para Rafael. A casa vai aprender consigo. Seus horários, seus gostos. Ela se adapta. Nos primeiros dias, Rafael mal saía do quarto. Ele passava horas com o novo telescópio, mapeando o céu noturno, ou no computador, devorando documentários sobre o cosmos. Era um refúgio seguro. Caio o deixava em paz. Os contatos limitados a refeições silenciosas e breves atualizações sobre o progresso do projeto. Lázaro, estamos a sequenciar o seu genoma completo, dizia Caio enquanto comiam salmão grelhado e quinua. Precisamos de entender a anomalia em sua totalidade antes de introduzir o vetor viral modificado. Rafael assentia, fingindo entender. A verdade era que Caio não se parecia com um pai ou um tutor. Parecia um cientista-chefe, e ele o espécime raro. Suas tentativas de conexão eram desajeitadas, quase cômicas. Certa tarde, Caio entrou no quarto de Rafael e, sem dizer uma palavra, colocou um complexo quebra-cabeça de 1000 peças sobre a mesa. Estimula o raciocínio lógico, disse ele antes de sair. Foi a curiosidade que finalmente tirou Rafael de seu casulo. Ele começou a explorar a mansão. Descobriu a piscina de borda infinita que parecia se fundir com a lagoa, a academia com equipamentos que pareciam saídos de um filme de ficção científica e a biblioteca, uma sala com paredes forradas de livros, todos de não ficção,
ciência, tecnologia, economia. Não havia um único romance, um único livro de poesia. E então, ele descobriu o jardim. E no meio do jardim, a capela. Era uma estrutura incongruente com o resto da propriedade. Uma pequena capela de pedra com um telhado de 2 águas e um pequeno campanário coberta de era. Parecia algo saído de um conto de fadas europeu, transplantado para o cenário tropical de Florianópolis. A porta de madeira maciça estava trancada. Havia uma aura de abandono e tristeza ao redor do lugar. "O que é aquilo?" perguntou ele a Caio. Durante o jantar, Caio enrijeceu. Seus olhos cinzentos se tornaram ainda mais frios. "Não é nada, apenas uma construção antiga que já estava no terreno. Parece uma igreja." "Não é da sua conta, Rafael." O tom de Caio foi tão cortante que Rafael se encolheu. Era a primeira vez que via uma fissura na fachada controlada do homem. Ele havia tocado num nervo. A proibição, claro, só aguçou a curiosidade do menino. A capela se tornou sua obsessão. Ele passava horas no jardim, observando-a à distância. Imaginava o que haveria lá dentro. Aos poucos, Rafael começou a entender a história da casa, através de suas ausências. Não havia fotografias, não havia objetos pessoais, não havia nada que indicasse que outra pessoa, além de Caio, já tivesse vivido ali, exceto pela capela. A capela era diferente. Tinha história, tinha alma. Numa tarde, enquanto Caio estava trancado em seu laboratório, Rafael voltou à capela. Levou consigo um canivete suíço que encontrara numa gaveta esquecida. Passou quase 1 hora forçando a fechadura antiga e enferrujada. O metal finalmente cedeu com um estalo alto. A porta rangeu ao se abrir, revelando um interior escuro e empoeirado. O ar lá dentro era pesado, com o cheiro de madeira velha, cera de vela e algo mais. O cheiro de tristeza. A luz do sol entrava por um único vitral no alto, pintando o chão de pedra com manchas coloridas de azul, vermelho e dourado. Havia alguns bancos de madeira e um altar simples, mas o que dominava o espaço era a arte. As paredes estavam cobertas de pinturas a carvão, desenhadas diretamente sobre a pedra. Eram figuras etéreas, anjos com rostos tristes, pássaros em pleno voo, mulheres com cabelos que se transformavam em rios. O estilo era inconfundível. Rafael já o vira antes, em um livro de arte que encontrara na biblioteca. Eram de Helena. Ele se aproximou do altar. Sobre ele havia um único objeto, um pequeno baú de madeira, com entalhes de flores. Ele passou os dedos sobre a tampa empoeirada e a abriu. Foi quando Caio o encontrou. Ele parou na porta, a silhueta escura contra a luz do jardim. Seus olhos varreram a cena. O menino, o baú aberto, os desenhos de sua falecida esposa nas paredes. Por um momento, Rafael pensou que ele fosse explodir. Viu os punhos de Caio se cerrarem, mas a explosão não veio. Em vez disso, Caio caminhou lentamente para dentro da capela, os passos ecoando no silêncio. Ele não olhou para Rafael, mas para os desenhos na parede. Seus ombros, geralmente tão retos, pareceram curvar-se ligeiramente. "Ela passava horas aqui", disse ele, a voz baixa, quase inaudível. Era o refúgio dela. Ela dizia que o resto da casa era meu, mas a capela era dela. Rafael não sabia o que dizer. Apenas apontou para o baú. "Eu encontrei isto." Caio se aproximou e olhou para dentro. Havia conchas, um caderno de esboços, pincéis secos e, por baixo de tudo, uma pilha de pequenos diários encadernados em couro. Caio os encarou, a expressão indecifrável. "Eu nunca soube que..." "Ela escrevia diários", disse ele, mais para si mesmo do que para Rafael. Ele estendeu a mão como se fosse tocar em um deles, mas hesitou, o movimento suspenso no ar. Parecia ter medo do que poderia encontrar naquelas páginas. Medo da mulher que ele amara, mas que talvez nunca tivesse realmente conhecido. Rafael, com a intuição aguçada de quem passou a vida a tentar decifrar os adultos, sentiu a hesitação de Caio, sentiu o medo, e, movido por um impulso que não compreendia, ele pegou o primeiro diário da pilha. A capa de couro estava gasta pelo tempo. "Vamos ler", disse o menino. "Talvez ela tenha deixado um mapa." Caio o encarou, a testa franzida. "Mapa para quê?" "Para a cura", respondeu Rafael com uma simplicidade devastadora. Caio ficou em silêncio por um longo tempo, o olhar perdido entre o rosto do menino
e os diários de sua esposa morta. A lógica lhe dizia que era um absurdo, mas o cientista nele, o homem que buscava padrões e conexões ocultas, sentiu uma pontada de curiosidade. Lentamente, ele pegou o diário da mão de Rafael. Abriu na primeira página. A caligrafia de Helena era uma dança de curvas elegantes sobre o papel amarelado. 12 de março de 2011. Leu: Caio em voz alta. Hoje eu o entreguei. Meu filho, meu Rafael. Que Deus me perdoe. O ar na capela ficou subitamente rarefeito. Impossível de respirar. Caio olhou do diário para o menino parado à sua frente. O menino com a pele de cobre claro, os olhos escuros e graves, o cabelo castanho e rebelde. O menino chamado Rafael, o menino de vidro, o filho de Helena, o universo de certezas de Caio Alcântara, construído sobre lógica e controle, acabara de se estilhaçar em 1 milhão de pedaços. O som das palavras de Helena, lidas em voz alta pela voz de Caio, pairou no ar empoeirado da capela como um fantasma que acabara de ser invocado. Meu filho, meu Rafael. A frase ecoava, rebatendo nas paredes de pedra, cada repetição aprofundando a fissura na realidade de Caio. Ele olhou para o rosto do menino, procurando pela primeira vez, não por sintomas ou marcadores genéticos, mas por um traço, uma sombra, um vestígio de Helena. E ele o encontrou. Estava no formato dos olhos, na curva teimosa do lábio inferior, na maneira como a cabeça se inclinava ligeiramente para o lado quando ele estava a processar uma nova informação. Eram detalhes súbitos que ele nunca teria notado, mas que agora, sob a luz brutal daquela revelação, gritavam uma verdade inegável. Rafael, por sua vez, olhava para Caio com uma confusão silenciosa. Ele não havia compreendido o peso total daquelas palavras, mas sentia a mudança na atmosfera, a súbita e violenta alteração no campo magnético de Caio. O homem, que sempre fora um polo de controle e frieza, parecia de repente desestabilizado, vulnerável. O que isso quer dizer? Perguntou Rafael, a voz pequena no silêncio denso. Meu filho. Caio não conseguiu responder. Ele fechou o diário com um estalo seco, como se pudesse aprisionar a verdade de volta naquelas páginas. Suas mãos tremiam. O grande arquiteto de sistemas, o homem que previa o mercado de ações e o fluxo de navios cargueiros com meses de antecedência, não conseguira ver o que estava bem debaixo do seu teto. Pior, o que ele havia trazido para dentro de sua fortaleza. Não é nada, disse ele. A voz áspera, a negação um reflexo instintivo. É uma metáfora. Sua mãe, Helena, ela era uma artista. Usava as palavras de forma poética, mas a mentira soou fraca até para os seus próprios ouvidos. Ele se afastou, caminhando até o vitral, dando as costas para o menino. Precisava de espaço. Precisava de processar a cascata de implicações que desabava sobre ele. Helena tivera um filho que ela abandonara, um filho que agora estava sob o seu teto, doente com a mesma doença que ele acreditava tê-la matado. A coincidência era monstruosa, uma piada cósmica de um sadismo inimaginável. O cientista em sua cabeça lutava para encontrar uma explicação lógica. A probabilidade, a estatística. Era possível, apenas incrivelmente, astronomicamente improvável. Mas a outra parte de sua mente, a parte que Helena sempre acusara de ser desprovida de intuição, sabia que aquilo não. Era uma coincidência, era uma conexão, uma mensagem enviada do passado. Ele se virou e encarou Rafael, que ainda segurava os outros diários nas mãos, como se fossem relíquias sagradas. Dê-me isso, ordenou Caio, a voz mais dura do que pretendia. Rafael recuou um passo, apertando os diários contra o peito. Não, disse ele, com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Ela queria que fossem lidos, por isso não os destruiu. Talvez a resposta esteja aqui. Resposta para quê? Explodiu Caio, a frustração e o choque finalmente rompendo sua compostura. Para uma vida de mentiras? Para uma doença que não deveria existir? Não há respostas aqui, Rafael, apenas mais perguntas. Mas mesmo enquanto gritava, ele sabia que o menino estava certo. O instinto que o guiava nos negócios, o faro para encontrar a fraqueza em um sistema, estava a dizer-lhe que aqueles diários eram a chave, a única chave. Com um suspiro que soou como uma rendição,
Ele se sentou em um dos bancos de madeira, a cabeça entre as mãos. O grande Caio Alcântara, derrotado por um menino de 10 anos e pelos fantasmas de sua esposa. Leia, disse ele, a voz abafada. Leia em voz alta. Rafael sentou-se no chão de pedra, à sua frente, e abriu o diário seguinte. A luz do vitral caía sobre ele, envolvendo-o em uma aura colorida, como um jovem santo em um quadro renascentista. E ele começou a ler. A voz do menino, clara e constante, encheu a capela, e com ela, a voz de Helena, ressuscitada. Os diários eram um portal para um mundo que Caio nunca conhecera. A Helena daquelas páginas não era a esposa etérea e silenciosa que ele se lembrava. Era uma mulher vibrante, cheia de paixão, raiva e uma tristeza profunda. Ela escrevia sobre sua infância em uma pequena cidade de pescadores perto de Laguna, em Santa Catarina. Sobre a pobreza, a beleza selvagem do mar e o seu talento para a pintura, que era ao mesmo tempo uma dádiva e uma maldição, isolando-a das outras crianças. Escrevia sobre um amor de adolescência, um jovem artista como ela, chamado Daniel. A paixão deles era descrita em cores e texturas, um romance que parecia inevitável e condenado. Daniel e eu, leu Rafael, éramos duas metades da mesma tempestade. Pintávamos juntos, sonhávamos juntos, acreditávamos que a nossa arte nos salvaria do mundo. Mas o mundo é maior que a arte, e a pobreza é mais pesada que qualquer sonho. O diário narrava a gravidez inesperada, o pânico, o abandono de Daniel, que não suportou o peso da responsabilidade, e a decisão, a mais dolorosa de todas, de entregar o filho para a adoção. Eu não o abandonei porque não o amava, escreveu Helena, as palavras manchadas por uma lágrima antiga. Eu o abandonei porque o amava demais. Eu não tinha nada para lhe oferecer senão a minha própria fome, a minha própria luta. Queria que ele tivesse uma chance, uma vida melhor, uma família de verdade. O Lar da Esperança, em Florianópolis. O nome soava como uma promessa. Rezei para que fosse. Caio ouvia, imóvel. Cada palavra era um tijolo sendo removido do mausoléu que ele havia construído para a memória de Helena, revelando a mulher real que vivera lá dentro. Ele se lembrou da primeira vez que a vira em uma exposição de arte. Ela estava parada em frente a um quadro, tão absorta que parecia fazer parte da pintura. Ele se apaixonara não pela sua beleza, mas pela sua intensidade, pela força que emanava dela. Uma força que ele agora percebia, ele passara os anos seguintes tentando domar, podar, enquadrar. Rafael continuou a ler. Os diários saltavam para a frente, descrevendo a chegada de Helena a Florianópolis, a luta para sobreviver como artista, a solidão. E então, o encontro com Caio. Ele é como uma tempestade de outro tipo, ela escreveu. Não de paixão, mas de força. Uma força calma, controladora. Ele olha para mim como se eu fosse um de seus projetos. Algo para ser adquirido, aperfeiçoado. Ele me oferece o mundo. Segurança, estabilidade, tudo o que eu nunca tive. Em troca, eu preciso apenas abrir mão de uma coisa. Eu mesma. É um preço alto, mas o silêncio em sua casa de vidro parece às vezes mais seguro do que o barulho em meu próprio coração. A honestidade brutal das palavras o atingiu. Ela o vira desde o início com uma clareza que ele nunca possuíra. Ele pensava que a estava a salvar. Ela sabia que estava a ser comprada. A leitura continuou pela tarde, o sol se movendo pelo céu, as cores do vitral dançando pelas paredes. Rafael não parecia cansado. Ele era o canal, a voz de uma história que precisava ser contada. Chegaram aos anos do casamento, as viagens, as festas, a vida de luxo. Mas por baixo da superfície, as páginas revelavam uma solidão crescente, um desespero silencioso. Hoje, Caio redesenhou os jardins novamente, leu Rafael. Ele diz que busca a perfeição, mas a perfeição dele não tem vida. Não há flores selvagens, não há ervas daninhas, apenas ordem. Eu me sinto como uma de suas orquídeas premiadas, presa em uma estufa, admirada, mas incapaz de crescer livremente. Minhas raízes estão a apodrecer. Caio se encolheu. Ele se lembrava de seu orgulho pelos jardins. Lembrava-se de não entender por que ela parecia tão indiferente a eles. E então chegaram ao último diário, o mais fino. A caligrafia,
Antes tão firme, agora parecia frágil, apressada. Eu não aguento mais, começava a primeira entrada. O silêncio vai me matar, mas a morte pode ser a minha única fuga. Ele nunca me deixaria ir. Ele não entende o conceito de fim. Para ele, tudo é um problema a ser resolvido. Se eu o deixasse, ele me caçaria, me encontraria, me traria de volta. Não por amor, por posse, porque eu sou a sua aquisição mais valiosa. O ar. Na capela ficou frio. Caio sentiu um pressentimento terrível, uma compreensão que se formava nas profundezas de sua mente. Descobri algo, continuava a entrada seguinte, uma falha no sistema, uma doença genética na minha família, um ramo distante, uma condição adormecida, recessiva, mas real, documentada, com um nome complexo e assustador, uma sentença de morte perfeita, com a ajuda certa, com os sintomas certos, uma performance de uma vida. Rafael parou de ler, olhando para Caio. Performance? Caio não respondeu, apenas gesticulou para que ele continuasse, a boca seca, o coração martelando contra as costelas. O Dr. Almeida é um bom homem, leu Rafael. Ele viu o desespero em meus olhos. Ele deve a sua carreira ao meu pai, que lhe pagou a faculdade. Uma dívida de gratidão. Ele concordou em me ajudar, a forjar os exames, a criar o diagnóstico, a encenar o meu declínio. Caio acreditará. Ele acreditará na ciência, nos dados. Ele nunca suspeitaria de uma mentira tão elaborada. Ele vai lutar para me salvar, vai construir laboratórios, vai contratar gênios. Ele vai lutar contra a minha doença com todo o seu poder. E enquanto ele luta contra um fantasma, eu estarei livre. A última entrada era curta, a caligrafia quase ilegível. O plano está em andamento. Hoje começo a minha longa despedida. A parte mais difícil será não poder mais visitar o orfanato, não poder mais ver de longe os olhos do meu menino. Mas é por ele também, para que o meu fantasma não o assombre. Adeus, meu Rafael. Adeus, meu amor. Que um dia você me perdoe e que, na sua nova vida, você encontre um céu sem gaiolas. O diário terminou. Rafael fechou o livro. O silêncio que se instalou na capela era diferente de todos os outros. Era o silêncio de uma tumba que acabara de ser aberta, revelando, não um corpo, mas um vazio. Helena não estava morta. Ela havia escapado. O projeto Lázaro, a obsessão de Caio, sua penitência de 2 anos, sua guerra contra Deus e a genética, tudo fora construído sobre a mais elaborada, a mais brilhante, a mais cruel das mentiras. Caio se levantou, ele não gritou, não chorou. Um estranho e aterrorizante calme tomou conta dele. Ele caminhou até o altar, pegou o primeiro diário e o abriu na página manchada de lágrima. Meu filho, meu Rafael. Ele olhou para o menino, que o observava com olhos assustados, e pela primeira vez ele viu o quadro completo. O universo não lhe enviara um espécime, enviara-lhe uma responsabilidade, o último vestígio vivo da mulher que o enganara de forma tão completa. Sua missão não havia terminado. Tinha acabado de se transformar em algo infinitamente mais complexo. A verdade, quando finalmente se revela, não é uma luz que ilumina, é um incêndio que consome. E Caio Alcântara estava a arder. Ele passou as horas seguintes trancado na capela, um prisioneiro voluntário no único espaço que Helena considerara seu. Rafael fora levado de volta para a casa por uma das empregadas, uma mulher assustada que sentira a mudança sísmica na atmosfera da propriedade. Caio não queria o menino por perto, não queria nenhuma testemunha para a sua desintegração. Ele leu os diários de novo e de novo. Cada palavra era um caco de vidro sob a sua pele. Ele não procurava mais por respostas, procurava por falhas na lógica dela, por uma brecha em sua narrativa, por qualquer coisa que lhe permitisse duvidar. Mas não havia. A história de Helena era hermética, uma fortaleza de dor e determinação. Ele se concentrou nos detalhes práticos da fuga, a colaboração com o Dr. Almeida, um médico de família aposentado de Laguna, a cidade natal. Dela, a manipulação dos seus próprios exames de sangue, a falsificação de ressonâncias magnéticas, a performance meticulosa dos sintomas degenerativos. Era uma obra de gênio, uma conspiração de uma complexidade que ele, o mestre dos sistemas complexos, tinha que admirar, mesmo enquanto o sufocava. Sua Helena,
A mulher quieta e etérea que parecia flutuar pela sua casa, que ele tratava como uma orquídea delicada, possuía, na verdade, a mente de uma estratega e o coração de uma fugitiva. Ele nunca a conhecera. Amara uma projeção, uma imagem que ele mesmo ajudara a criar e a polir. A mulher real, a que pintava anjos tristes nas paredes e escrevia sobre tempestades em diários secretos, essa mulher o vira como seu carcereiro e planeara sua fuga com a paciência de um prisioneiro que escava um túnel com uma colher. A raiva veio primeiro, uma onda branca e quente que o fez tremer. Raiva pela traição, pela humilhação. Ele, o homem que controlava tudo, fora o peão no jogo dela. Seu luto, sua dor, sua missão de 2 anos, tudo fora uma farsa, um teatro do qual ele era o único espectador que não sabia que os atores estavam a mentir. Ele pegou um dos pequenos bancos de madeira e o atirou contra a parede. O som da madeira a estilhaçar-se foi um alívio momentâneo e insatisfatório. Depois da raiva, veio a dor. Uma dor diferente da que sentira antes. Não era a dor limpa da perda, mas a dor suja da rejeição. Ela não o deixara porque estava a morrer. Ela o deixara porque viver com ele era o mesmo que morrer. A constatação era uma lâmina fria em seu peito. Ele olhou para os desenhos a carvão nas paredes, para a delicadeza dos traços, e viu neles não apenas beleza, mas uma acusação. Cada anjo, cada pássaro era um símbolo de uma liberdade que ele lhe negara. Finalmente, quando a noite caiu e a capela mergulhou na escuridão, veio o vazio. O projeto Lázaro, o pilar de sua existência nos últimos 2 anos, desmoronara. Era um monumento a uma mentira. Bilhões de dólares, milhares de horas de pesquisa, a dedicação de dezenas de cientistas brilhantes, tudo para curar uma doença, fantasma. O propósito que o impulsionara, que dera sentido à sua vida após a morte dela, se evaporara, e em seu lugar não havia nada. Ele se sentou no chão frio de pedra, no meio dos destroços do banco que quebrara, e sentiu o peso de sua própria solidão. A mansão no alto da colina, antes um símbolo de seu poder, agora parecia o que realmente era, uma concha vazia. Foi Ícaro quem o tirou de seu torpor. A voz sintética ecoou suavemente na capela através de um altifalante oculto. Caio, os sinais vitais de Rafael estão instáveis. Sua frequência cardíaca está elevada e os marcadores de estresse inflamatório estão acima dos parâmetros de segurança. A doutora Arantes solicita uma consulta urgente. A realidade o atingiu. Enquanto ele se afogava em sua própria miséria, o menino, o filho dela, estava a lutar uma batalha real. A doença dele não era uma farsa. A sentença de morte dele era real. Ele se levantou, os músculos rígidos, saiu da capela e caminhou de volta para a casa, para a luz. A transição da escuridão para a iluminação artificial da mansão foi ofuscante. Ele encontrou Rafael em seu quarto, encolhido na cama, o rosto pálido, a respiração curta. Ele não comeu nada, disse a empregada em um sussurro preocupado. Ele ouviu o barulho na capela, ele está com medo. Caio dispensou a mulher com um gesto. Sentou-se na beira da cama olhando para o menino. Viu o medo nos olhos dele, o medo que ele, Caio, havia causado com sua explosão de raiva. E viu também a fragilidade, a transparência quase literal de sua pele. A doença era real. Helena podia ter mentido sobre a sua própria condição, mas não sobre a dele. A genética não mentia. Você tem fome? Perguntou Caio, a voz surpreendentemente suave. Rafael balançou a cabeça negativamente. Você precisa de comer para ficar forte. Para quê? Sussurrou o menino. A doutora Mônica disse que não há cura. A frase o atingiu novamente, mas desta vez com um significado diferente. Não havia cura, mas havia uma terapia real, desenvolvida com base numa premissa falsa, mas que, paradoxalmente, poderia ser a única esperança para aquela criança. O projeto Lázaro, nascido de uma mentira, poderia gerar uma verdade. Uma nova determinação começou a se formar dentro de Caio, uma determinação fria, desprovida da obsessão egoísta que o guiara antes. Seu propósito não era mais ressuscitar um fantasma, nem corrigir um erro do universo. Era mais simples e infinitamente mais complexo. Era manter uma promessa, a promessa silenciosa que fizera a Helena ao aceitar o seu engano, a promessa de que ele lutaria contra aquela doença até o fim.
Ele só não sabia que estaria a lutar pela vida do filho dela. Houve uma mudança de planos, disse Caio, a voz firme, recuperando o tom de comando. Ele ativou o comunicador. Mônica, aqui é o Caio. Quero que prepare a equipe. Vamos acelerar os preparativos para o ensaio clínico da CRX-7. O paciente zero será o Rafael. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Caio, é muito cedo. Não temos dados suficientes sobre os efeitos a longo prazo em primatas, muito menos em humanos. É perigoso. Viver com esta doença é perigoso, retorquiu Caio. Qual é a alternativa? Deixá-lo definhar enquanto contamos os dias? Não. O risco é a nossa única opção. Eu assumo total responsabilidade. Prepare tudo. Ele desligou antes que ela pudesse protestar. Ele se virou para Rafael, cujos olhos estavam arregalados. O que é CRX-7? É o nome da cura, disse Caio. A sua cura. Vai ser uma luta, vai doer, mas você não estará sozinho. Ele não sorriu. Não ofereceu palavras de conforto vazias. Apenas lhe deu a verdade, a mesma linguagem que eles compartilhavam. Fatos, dados, um plano. Naquela noite, Caio não voltou para o laboratório. Ele foi até a biblioteca e começou a procurar. Usando os diários de Helena como guia, a cidade natal, a menção um médico de família, a dívida de gratidão, ele começou a sua caçada. Ele não procurava por Helena, pelo menos não ainda. Procurava pelo Dr. Almeida, o arquiteto da fuga de sua esposa, o homem que detinha a outra metade da história. A vingança é um prato que se come frio, dizia o ditado. Mas Caio não sentia desejo de vingança. Sentia uma necessidade gelada de compreensão. Ele precisava entender a mulher que o levara a construir um milagre a partir de uma mentira. E no processo, ele salvaria o filho dela. Não por amor, nem por perdão, mas porque era o único problema que restava a ser resolvido. Era a única variável que importava. O mundo de Caio Alcântara, antes um sistema binário de sucesso e fracasso, de controle e caos, havia se tornado um pântano de ambiguidades. Ele acordava todas as manhãs com a consciência aguda de duas verdades contraditórias. A mulher que ele amava havia enganado da forma mais profunda possível, e o filho dela, um menino que era a prova viva dessa traição, era agora a única razão de sua existência. A busca pelo Dr. Almeida foi rápida e implacável. Caio não usou detetives. Usou o poder bruto de seus próprios algoritmos. Em poucas horas, ele tinha tudo. Dr. Vitor Almeida, 72 anos, aposentado, viúvo, morava em uma casa modesta em Laguna, com vista para o mar. Tinha uma filha que era professora em Tubarão e 2 netos. Um homem comum, um médico de província que se tornara cúmplice na mais extraordinária das fugas. Caio não o confrontou. Ainda não. A informação era uma arma que ele manteria guardada. Sua prioridade era Rafael. A decisão de acelerar a terapia CRX-7 enviou ondas de choque pela comunidade científica do Projeto Lázaro. Houve protestos, demissões. O comitê de ética do hospital se recusou a aprovar o procedimento, citando os riscos desconhecidos. Caio contornou tudo. Moveu o centro da operação para o laboratório em sua mansão, declarando-o uma instalação de pesquisa privada, fora da jurisdição do comitê. Ele ofereceu salários astronômicos aos cientistas que concordaram em ficar. A maioria ficou. A chance de estar na vanguarda da ciência, livre das amarras burocráticas, era uma tentação maior que seus escrúpulos. Enquanto a equipe preparava o vetor viral, o DNA modificado que seria introduzido no corpo de Rafael, Caio mergulhou na tarefa de se conectar com o menino. Era o desafio mais difícil de sua vida. Ele não sabia falar a linguagem das crianças, a linguagem da emoção e do conforto. Então, ele usou a única linguagem que conhecia, a dos projetos. Ele transformou o quarto de Rafael. Uma das paredes tornou-se uma tela interativa gigante que exibia um mapa do céu em tempo real. Ele comprou um fragmento de meteorito e o colocou em uma caixa de vidro iluminada. E juntos, eles começaram a construir um modelo em escala do sistema solar, com planetas impressos em 3D, cada um pintado à mão. Foi durante uma dessas sessões de pintura, enquanto Rafael, com uma concentração intensa, tentava recriar os anéis de Saturno que a primeira conexão real aconteceu. Ela também gostava de pintar,
disse Caio, quase em um sussurro. Rafael ergueu os olhos. Quem? Helena, minha esposa. A palavra soou estranha em sua boca. Ela era uma artista. Foi a primeira vez que ele falou dela como algo além de uma paciente. Ele contou a Rafael sobre os desenhos na capela, sobre como ela via o mundo em cores e formas que mais ninguém via. Ele não falou sobre os diários, nem sobre a mentira. Falou sobre a mulher que ele se lembrava, ou que pensava se lembrar. Por que não há fotos dela na casa? Perguntou Rafael. A pergunta o pegou de surpresa. Eu as guardei. Era doloroso demais olhar, mas não é mais doloroso esquecer? A sabedoria simples do menino o desarmou. Naquela noite, Caio foi até o cofre, onde guardara tudo o que pertencera a Helena, e pegou um porta-retratos de prata. A foto era do dia do casamento deles. Helena sorria para a câmera, mas seus olhos, Caio percebeu agora, tinham uma melancolia distante. Ele colocou o retrato na mesa de cabeceira de Rafael. O estado de saúde do menino, no entanto, continuava a se deteriorar. A doença era traiçoeira, com períodos de estabilidade seguidos por crises súbitas de febre e dor. Durante uma dessas crises, Rafael ficou delirante. Ele chamava por uma mulher, mãe. Caio ficou ao seu lado a noite inteira, colocando panos frios em sua testa, o coração se contraindo a cada gemido. Ele estava cuidando do filho de outra pessoa, um filho nascido de um amor que ele nunca poderia compreender e que fora abandonado. A injustiça da situação o atingiu com força. A injustiça para com o menino. A crise passou, mas deixou Rafael mais fraco, mais pálido. O menino de vidro estava a ficar cada vez mais transparente. Mônica Arantes o confrontou no laboratório. Ele não vai aguentar muito mais, Caio. O sistema imunológico dele está a entrar em colapso. A terapia, se vamos fazer, tem que ser agora. Caio olhou para o tubo de ensaio contendo o líquido claro e incolor, o CRX-7. A cura. Mentira. A esperança. Prepare-o, disse ele. O procedimento foi marcado para a semana seguinte. A tensão na mansão era palpável. A equipe científica trabalhava em silêncio, cada um ciente dos riscos monumentais. Se errassem, não estariam apenas a perder um paciente. Estariam a matar uma criança sob as ordens de seu benfeitor. Na véspera do tratamento, Caio levou Rafael até a praia. O sol estava a se pôr sobre o mar, pintando o céu com os mesmos tons de laranja e púrpura que Helena tanto amava pintar. Sentaram-se na areia, a alguma distância um do outro. Você está com medo? Perguntou Caio. Rafael demorou a responder. Ele observava as ondas a quebrar na areia. As estrelas, às vezes elas morrem, elas explodem, mas a luz delas continua a viajar pelo universo por milhões de anos. A gente ainda consegue vê-las, mesmo que elas não existam mais. Ele se virou para Caio, os olhos escuros, sérios. Eu não tenho medo de morrer. Tenho medo de não deixar nenhuma luz para trás. A profundidade do pensamento daquele menino de 10 anos o silenciou. Caio, que passara a vida a construir um legado de concreto, aço e códigos, de repente se sentiu oco. Qual era a sua luz? Sua mãe, começou. Caio, a voz embargada. Ela não mentiu sobre tudo. Ela o amava. O diário. Ela escreveu que o deixou para que você tivesse uma vida melhor, para que o fantasma dela não o assombrasse. Rafael o escutou em silêncio, absorvendo a informação. Ela fugiu? Perguntou o menino. Sim, admitiu Caio. De você? Caio assentiu, a confissão um peso sendo tirado de seus ombros. Rafael ficou quieto por um momento. Então, ela não está morta. Não, ela não está morta. O menino olhou para o horizonte. Isso é bom, disse ele, simplesmente. Mais tarde, de volta ao quarto, enquanto a enfermeira preparava Rafael para a noite, Caio ficou parado à porta. O menino estava fraco, mas havia uma nova paz em seu rosto. O conhecimento de que sua mãe estava viva, em algum lugar, parecia tê-lo libertado de um peso. Foi nesse momento, observando a criança frágil que carregava o sangue de Helena e o seu próprio destino, que o propósito de Caio finalmente se cristalizou. A sua missão não era sobre Helena, nem sobre o seu próprio ego ferido. Não era sobre corrigir um erro ou provar que ele podia vencer a morte. Era sobre aquele menino, sobre dar a ele a chance que Helena sonhara,
a chance de deixar sua própria luz no universo. Ele entrou no quarto e sentou-se ao lado de Rafael. A enfermeira se retirou discretamente. Caio pegou a mão pequena e fria do menino. "Rafael", disse ele, a voz firme, mas cheia de uma emoção que ele não tentou mais esconder. "Amanhã será difícil, mas depois de amanhã no dia seguinte nós vamos começar um novo projeto." "Qual projeto?", sussurrou Rafael. "Nós vamos encontrá-la. Nós vamos encontrar a sua mãe." Uma lágrima silenciosa escorreu pelo canto do olho de Rafael. Ele apertou a mão de Caio. "Não", disse o menino. "Nós vamos encontrar a nossa Helena." A correção sutil, a inclusão naquela busca, foi o maior presente que Rafael poderia ter lhe dado. Caio sentiu a última de suas defesas ruir. Ele não era mais o arquiteto do vazio. Era o guardião de uma promessa. O pai de um menino feito de vidro e de estrelas. E pela primeira vez, ele não tinha medo de se estilhaçar. O laboratório no subsolo da mansão, antes um santuário de pesquisa fria e distante, transformara-se numa unidade de terapia intensiva. A sala, antes dominada por projeções holográficas de genomas, agora estava repleta do brilho constante de monitores de sinais vitais e do som rítmico e suave dos ventiladores. Rafael estava numa cama médica no centro de tudo, um pequeno corpo perdido num mar de tecnologia. A terapia CRX-7 não era uma injeção simples, era um processo, uma guerra travada a nível celular. O vetor viral modificado, o cavalo de Troia que carregava o gene, corrigido, fora introduzido em sua corrente sanguínea. Agora era uma questão de esperar que o vírus fizesse o seu trabalho, infectar as células defeituosas e inserir a nova sequência de código, sem que o sistema imunológico já fragilizado de Rafael o rejeitasse violentamente. Os primeiros 3 dias foram um inferno. O corpo de Rafael reagiu com uma febre altíssima que o mergulhou em delírios. A equipe médica, liderada por Mônica Arantes, que deixara temporariamente a direção do hospital para supervisionar o procedimento, trabalhava em turnos, monitorando cada variável, ajustando a medicação, lutando para manter o menino estável. Caio não saiu do lado dele. Ele não dormia, não comia. Sentava-se numa poltrona ao lado da cama, os olhos fixos nos monitores, traduzindo os gráficos e números em seu cérebro. Ele se tornara o guardião daquela pequena vida. Ele media a saturação de oxigênio, a contagem de leucócitos, a resposta inflamatória. Durante os delírios de Rafael, quando o menino chamava pela mãe ou gritava com terrores noturnos, era Caio quem segurava sua mão, a voz baixa e calma, descrevendo as luas de Júpiter ou a formação de uma nebulosa. Ele usava a ordem do cosmos para combater o caos dentro do corpo do menino. Foi durante uma dessas longas noites, enquanto limpava a testa febril de Rafael com um pano úmido, que Caio teve uma epifania. Ele olhava para o rosto frágil do menino e via não apenas o filho de Helena, mas o seu próprio reflexo, distorcido. A vida inteira de Caio fora uma busca por controle, uma tentativa de impor a sua vontade ao mundo, de otimizar cada sistema. E agora, ele estava diante da força mais incontrolável de todas, a fragilidade da vida humana. E a única coisa que podia fazer era testemunhar, esperar e ter fé. E fé é uma variável que ele sempre desprezara como ilógica, como um erro no sistema. No 4º dia, a febre cedeu. Os sinais vitais de Rafael começaram a se estabilizar. Mônica, com olheiras profundas, mas um brilho de esperança nos olhos, mostrou a Caio as imagens do microscópio eletrônico. "Olhe", disse ela apontando para a tela. "As amostras de medula óssea, as células tronco, elas estão a replicar o gene corrigido. A proteína inibidora está a ser sintetizada. Está a funcionar, Caio. Meu Deus, está a funcionar." O alívio foi tão imenso que Caio sentiu as pernas cederem. Ele se apoiou na parede fechando os olhos. A batalha mais dura havia sido vencida, mas a guerra ainda não terminara. A recuperação de Rafael foi lenta e árdua. Semanas se transformaram em meses. O menino teve que reaprender a andar, a recuperar a força muscular que a doença e o tratamento lhe haviam roubado. A Paris, mansão, antes um espaço de silêncio, encheu-se de novos sons. As instruções de uma fisioterapeuta, o zumbido da cadeira de rodas elétrica que Rafael aprendeu a pilotar pelos corredores
e, gradualmente, o som do riso. Caio mudou. A mudança foi subtil no início, depois inegável. Ele começou a delegar as reuniões de sua empresa. Passava menos tempo no laboratório e mais tempo com Rafael. Eles liam juntos na biblioteca, não apenas livros de ciência, mas agora também de aventura e ficção. Júlio Verne, Monteiro Lobato. Caio descobriu um mundo que havia ignorado. Ele transformou a casa. Os móveis de design foram substituídos por sofás mais confortáveis. As paredes brancas foram preenchidas com os desenhos de Rafael, explosões de cor que retratavam galáxias distantes e criaturas imaginárias. A pedido do menino, Caio convidou as crianças do Lar da Esperança para passarem os fins de semana na mansão. A casa, antes um mausoléu, encheu-se de gritos, corridas e da desordem gloriosa da infância. Caio, o arquiteto do vazio, estava a aprender a ser o curador da vida. O projeto de encontrar Helena também avançava, mas de uma forma diferente. Caio contratou um único investigador, um homem discreto e de confiança, não para caçá-la, mas para garantir que ela estava bem. As informações chegavam em envelopes pardos, que Caio lia sozinho. Helena estava a viver em uma pequena cidade na Serra da Mantiqueira, sob outro nome. Tinha um pequeno ateliê, dava aulas de pintura para crianças. Vivia uma vida simples, anônima, livre. Por enquanto, Caio decidiu que isso bastava. A hora do reencontro ainda não havia chegado. Primeiro, Rafael precisava de se curar por completo. Um dia, 6 meses após o início da terapia, Rafael caminhou sem ajuda pela primeira vez, atravessando o vasto salão da mansão em direção a Caio, que o esperava do outro lado. Os passos eram hesitantes, mas firmes. Quando chegou, ele abraçou Caio, e o homem o ergueu no ar, o riso de ambos ecoando pelo espaço. Naquela noite, eles estavam no observatório que Caio construíra no telhado da mansão. O céu de Florianópolis estava limpo, um veludo preto salpicado de diamantes. Eu descobri uma nova, disse Rafael apontando o telescópio para um canto do céu. Não está nos mapas. É uma nebulosa pequena. Parece um pássaro. Caio olhou pela ocular. Viu a mancha de luz difusa, um berçário de estrelas a milhões de anos-luz de distância. Qual é o nome dela? Perguntou Caio. Ainda não tem, respondeu Rafael. Nós podemos dar um nome. Ele se virou para Caio, os olhos brilhando com a luz das estrelas e com uma ideia. Podemos chamá-la de Helena. Caio engoliu em seco, a emoção formando um nó em sua garganta. A mulher, que fugira para o anonimato, agora teria seu nome escrito no cosmos. Um segredo compartilhado entre um pai e um filho que ela unira de uma forma tão improvável. Sim, disse Caio, a voz embargada. Podemos. A nebulosa de Helena. Ele olhou para Rafael, para o rosto saudável do menino, para a vida que brilhava em seus olhos. A cura não estava apenas no vetor viral ou na sequência genética corrigida. A verdadeira cura estava ali, naquele momento, na conexão, na aceitação, na descoberta de que o propósito mais grandioso não era controlar o universo, mas simplesmente fazer parte dele. Ele havia começado aquela jornada para ressuscitar um fantasma, para satisfazer seu próprio ego. E no fim, havia renascido. Passou-se um ano de pequenos milagres e de uma normalidade que para Caio e Rafael parecia a mais extraordinária das conquistas. As visitas de Rafael ao hospital tornaram-se menos frequentes, os exames de sangue trazendo sempre a mesma notícia maravilhosa: remissão completa. O menino de vidro havia se tornado forte, suas rachaduras preenchidas não apenas pela ciência de ponta, mas por algo muito mais antigo, o sentimento de pertencer a algum lugar. A mansão na colina já não era reconhecível. Onde antes reinava o silêncio e o minimalismo, agora havia uma desordem vibrante. Projetos de robótica inacabados cobriam a mesa de centro de Jacarandá. Livros de banda desenhada estavam empilhados ao lado de tratados de astrofísica. As paredes de vidro eram frequentemente decoradas com adesivos de planetas e estrelas que brilhavam no escuro. A casa finalmente tinha uma alma, e essa alma era a de um menino de 11 anos. Caio também era outro homem. O bilionário recluso dera lugar a um pai um tanto desajeitado, que ainda se atrapalhava com horários de escola e lanches, mas que estava presente. Ele aprendera a rir,
a contar histórias antes de dormir, a ouvir. A mudança mais significativa, no entanto, acontecera em seu trabalho. O projeto Lázaro foi dissolvido. Em seu lugar, nasceu a Fundação Helena Matos. A missão não era mais a busca egoísta por uma cura singular, mas algo muito maior. Usando a tecnologia da CRX-7 como base, a Fundação se dedicava a criar terapias genéticas acessíveis para doenças raras infantis. Caio abrira suas patentes, partilhando sua descoberta com a comunidade científica global. O homem que construíra um império sobre algoritmos proprietários estava agora a construir um legado sobre o conhecimento partilhado. A única peça que faltava no quebra-cabeça de suas novas vidas era Helena. O investigador particular continuava a enviar seus relatórios discretos. Helena ainda vivia na pequena cidade serrana. Seu ateliê se tornara um ponto de encontro para a comunidade. Ela parecia em paz. Caio olhava para as fotos dela, fotos tiradas à distância, e via a mulher dos diários, a mulher livre. A decisão de procurá-la foi de Rafael. Numa noite, enquanto observavam a sua nebulosa pelo telescópio, ele se virou para Caio. "Acho que está na hora", disse ele. Caio entendeu. "Você tem a certeza?" "Ela merece saber que eu estou bem", disse o menino. "E ela merece saber que você não é mais o homem de quem ela fugiu." A viagem foi feita no mesmo sedã preto, mas a atmosfera era completamente diferente. Não havia tensão, apenas uma expectativa calma. A cidade na Serra da Mantiqueira era um emaranhado de ruas de paralelepípedos e casas coloridas, aninhada em um vale verdejante. O ar era fresco e cheirava a pinho e a terra molhada. Eles encontraram o ateliê de Helena em uma pequena rua lateral. Era uma casa antiga, com uma fachada azul e janelas grandes e abertas. Da porta, vinha o som de risos de crianças e o cheiro de tinta. Caio parou o carro do outro lado da rua. Ele e Rafael ficaram a observar por um tempo. Viram Helena sair para a varanda. Ela estava diferente. O cabelo, antes sempre preso em coques perfeitos, agora estava solto, mais curto, com alguns fios de prata a brilhar ao sol. Usava um avental manchado de tinta sobre um vestido simples, e ela sorria. Um sorriso genuíno, sem esforço, que iluminava todo o seu rosto. "Ela parece feliz", sussurrou Rafael. "Sim", respondeu Caio, "ela parece." Por um momento, Caio hesitou. Talvez a melhor coisa a fazer fosse ir embora, deixá-la em sua paz conquistada. Mas ele olhou para Rafael, para o rosto do menino, e soube que precisavam de fechar aquele círculo. Eles atravessaram a rua e pararam em frente à porta aberta. Helena estava de costas, ajudando uma menina a misturar a cor amarela. "Com um pouco mais de branco, você consegue a cor da luz do sol da manhã", dizia ela. Foi uma das crianças que os viu primeiro. A sala ficou em silêncio. Helena se virou, seguindo o olhar da menina. E então, ela os viu. Seu rosto passou por uma sucessão de emoções em segundos. Confusão, choque e medo. E então uma incredulidade que a deixou sem fôlego. Seus olhos se fixaram em Rafael, no menino saudável, forte, que a encarava da porta. Ela se levantou devagar, as mãos sujas de tinta. Caminhou na direção deles, os olhos nunca se desviando do rosto de Rafael. Ela parecia ver um fantasma. "Rafael", ela sussurrou, a voz um fio. O menino deu um passo à frente, saindo de trás de Caio. Ele sorriu, um sorriso pequeno e tímido. "Oi, mãe." A palavra a atingiu. Ela levou a mão à boca, um soluço escapando. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de tristeza, mas de um alívio que parecia vir de outra vida. Ela se ajoelhou e abriu os braços. Rafael correu para ela, e os dois se abraçaram no meio do ateliê, um reencontro que desafiava a lógica, o tempo e a dor. Caio ficou na porta, observando a cena. Ele era o intruso, o arquiteto da dor que levara aquele momento. Ele começou a se virar para ir embora, para deixá-los sozinhos, mas a voz de Helena o parou. "Caio." Ele se virou. Ela ainda abraçava Rafael, mas olhava para ele por sobre a cabeça do menino. Havia uma pergunta em seus olhos. Ele está curado", completou Caio. "A sua doença, a de verdade, tinha uma falha. Eu a encontrei." Ela o encarou, a compreensão começando a se formar em seu rosto, a magnitude do que ele havia feito. Ele usara a mentira dela para criar uma verdade que salvara o filho deles. "Por quê?" ela perguntou.
a voz embargada. Caio olhou para Rafael, o cabelo do menino pressionado contra o ombro de Helena. E a resposta veio, simples e clara. Porque ele precisava de um pai. E eu precisava de um filho. Naquele pequeno ateliê, cercados pelo cheiro de tinta e pelo silêncio espantado das crianças, os três, o cientista, a artista e o menino, feito de estrelas, formaram uma nova constelação. Não era uma família tradicional nem uma história de perdão fácil. Era algo mais complexo, mais real. Era a prova de que, às vezes, as fugas mais elaboradas nos levam de volta ao lugar onde deveríamos estar. E que os maiores legados não são construídos com dinheiro ou poder, mas com os pedaços quebrados do coração, pacientemente colados pela esperança.